Olá, meu nome é Daiana da Silva Santos, eu sou aluna do 4º ano de Psicologia e bolsista de Inclusão Social pela Fundação Araucária. Fui orientada pela professora doutora Eneida Silveira Santiago e a nossa pesquisa é Mulheres Encarceradas, uma revisão de literatura. Para começar, as políticas públicas de segurança são um conjunto de ações delineadas em planos e programas implementados como forma de garantir a segurança individual e coletiva. Como principal exemplo, nós temos o Plano Nacional de Segurança Pública. A partir disso e da observação do panorama atual do sistema prisional brasileiro, nós conseguimos visualizar as graves violações dos direitos fundamentais da população carcerária. Por exemplo, a superlotação, a discriminação seletiva, a carência de assistência jurídica e à saúde, a ineficiente política de ressocialização, além do alto índice de reincidência criminal. Tudo isso vão compor um quadro desolador das pessoas em situação de cárcere no país. E aí, se o olhar do observador se voltar para a situação das mulheres presas, nós conseguimos observar que a elas são impostas dupla punição. Porque, basicamente, o sistema prisional foi criado por homens e para homens. Dito isso, o foco da nossa pesquisa está em conhecer os significados e os possíveis desdobramentos do encarceramento feminino. Como objetivo geral, nós vamos revisar as publicações científicas que abarcam as condições de mulheres encarceradas. Como objetivos específicos, nós temos que, a partir da implementação do Plano Nacional de Segurança Pública, levantar em bases de dados publicações científicas que abarcam a condição de mulheres encarceradas, seguido por descrever e analisar as publicações científicas encontradas, depois, analisar o Plano Nacional de Segurança Pública e outras políticas e diretrizes prisionais de segurança que abarquem a questão de mulheres encarceradas e, por último, comparar e discutir a proposição das políticas prisionais de segurança em relação com as temáticas tratadas pela literatura científica. Metodologicamente falando, primeiro nós pesquisamos nas bases de dados do portal do CAPES, Cielo, PepsiC e o Google Acadêmico e utilizamos as palavras-chave encarceramento, mulher, Política Nacional de Segurança Pública e prisões. Depois, nós fizemos a seleção dos artigos e conseguimos somar 36, cujos dados foram analisados a partir de alguns operadores Foucaultianos. E por último, realizamos uma revisão bibliográfica sistemática das políticas públicas que tratam do aprisionamento feminino no Brasil, contando com uma apresentação do histórico do surgimento da prisão no Brasil, além da caracterização das mulheres em situação de liberdade no país. E aí, como resultado, nós obtivemos que, movido por indicadores de ineficácia no aspecto de reintegração social, o encarceramento vem funcionando como instrumento de segregação do indivíduo. Ou seja, ele vulnerabiliza ainda mais determinados grupos sociais. Depois disso, o aparato legal e as formas de controle foram organizados dentro de uma perspectiva masculina e acabaram por reproduzir a violência patriarcal, ou seja, as desigualdades de gênero. E mesmo o número de mulheres encarceradas sendo expressivamente menor que o dos homens, continuam sendo escassos os estudos dedicados a essas mulheres. E aí, devido à ausência de políticas que consideram a mulher encarcerada como um sujeito de direitos com especificidades próprias, advindas da sua condição de gênero, o Estado brasileiro viola de modo acentuado inúmeros direitos dessas mulheres. E no que diz respeito ao encarceramento feminino, a supressão de direitos é proporcionalmente ainda maior. Em suma, as mulheres encarceradas são mais abandonadas do que os homens. E para concluir, durante a execução dessa pesquisa, percebe-se o quanto essa temática é silenciada e ainda não é pautada de forma efetiva na agenda pública, em que pesa a existência de leis, normas, planos e outros instrumentos que possam servir para a proteção e para a defesa dos direitos das mulheres. E, por último, eu espero que as considerações aqui tratadas, antes de serem conclusivas, elas devam desencadear novos debates acadêmicos e discussões na esfera de políticas públicas
no sentido de contribuir para a efetivação do direito e da dignidade de mulheres em instituições prisionais. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Muito obrigada.